Segundo Reis, capítulo 19. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo do Senhor Yahvé, a casa do Senhor. Então, Eliaquim, o mordomo e administrador geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, à presença do profeta Isaías, filho de Amós. E eles lhe transmitiram a seguinte mensagem: Assim diz Ezequias: Este é dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para os dar à luz. Bem pode ser que Yahvé, o Senhor teu Deus, tenha ouvido todas essas palavras de Rabsaqué, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para insultar o Deus vivo. Que o Senhor Yahvé, teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim, quando os oficiais do rei Ezequias entregaram essa mensagem a Isaías, este lhes declarou: Dizei isso a vosso Senhor. Assim diz o Senhor Yahvé, o Eterno. Não tenhas medo das palavras que ouviste, das blasfêmias com as quais os asseclas do rei da Assíria me afrontaram. Porquanto eu mudarei o seu espírito e as suas intenções. Eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país, e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Síria em combate contra Libna, porque havia sido informado que o rei partira de Laquis. O rei, ao ouvir dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele, então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias: Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em quem confias, não te iluda, porquanto promete: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouviste contar o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram? Gozã, Arã, Rezete e os filhos de Éden, que habitavam em Telassar? Onde está o rei Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Ivã? Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo, à casa do Senhor Yahvé, onde estendeu adiante da presença do Senhor. Em seguida declarou perante o Senhor Yahvé a seguinte oração: Ó Senhor Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos querubins, e tu mesmo, só tu, és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora o Senhor Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, o Senhor Yahvé.
Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: Assim diz o Senhor Yahvé, o Senhor Deus de Israel: Ouvi a súplica que me dirigisse a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis, portanto, a palavra do Senhor que declara contra ele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. Quem insultaste e blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros ofendeste o Senhor, quando propagaste. Com a multidão de meus carros de guerra, conquistei o alto dos montes no interior do Líbano. Derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já há muito determinei tudo o que desde antes da antiguidade planejei com o que agora faço acontecer? Porém, aprouve-me agora o executar, para que foste tu reduzisses as cidades fortificadas a montes de escombros e ruínas desertas. Por isso, os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, assim como o capim dos telhados que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem teu assentar e teu sair e teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa, e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho onde vieste. E este será o sinal que darei a ti, Ezequias. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente do solo. No ano seguinte, o que brotar disso, mas no terceiro ano semeai e colhei, plante vinhas e comei dos seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto e do monte Sião haverá salvos. Eis o que fará o zelo do Senhor Yahvé dos exércitos. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flechas, nenhuma espécie contra o seu povo, não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais na cidade. Este é o oráculo do Senhor Yahvé. Assim diz o Senhor: porque eu protegerei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Assim, naquela mesma noite, o anjo do Senhor Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou, ao raiar do dia seguinte, já jaziam sob a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando o seu deus Nisroque em seu próprio templo, e seus Adrameleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Azar-Adom passou a reinar em seu lugar.